asas da Luftwaffe. O jato. O Messerschmitt Me 262 inaugurou uma nova era e revolucionou a aviação. Se tivesse chegado um ano antes, talvez pudesse ter influenciado o resultado final da Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, a formação da Europa moderna. Ao entrar em cena em 1944, o caça-jato Me 262 era o avião de combate mais avançado do mundo. Nas mãos de um piloto de caça experiente, era praticamente invencível, amedrontando os pilotos aliados ao primeiro encontro. A propulsão a jato era apenas um dos aspectos revolucionários desta máquina maravilhosa. O 262 também foi pioneiro na tecnologia da asa enflechada. Com uma velocidade máxima de 850 km por hora, nada havia de mais veloz no ar. Este 262, cuidadosamente reformado aqui no Museu da RAF em Gosford, foi um dos muitos exemplares capturados pelos aliados no final da guerra. Seu exemplo abriu caminho para uma nova era, a era do jato. O turbopropulsor de Henri Coandă foi o resultado de uma das primeiras tentativas de se usar o empuxo gerado por turbina. Usava no seu voo inaugural em 1910 um motor a turbo ventoinha. A primeira experiência terminou em chamas. Após a Primeira Guerra Mundial, turbocompressores como a unidade Moss neste biplano Packard incrementavam o desempenho do motor a pistão, permitindo alcançar altitudes cada vez maiores e quebrando recordes com tal frequência que os livros não conseguiam registrar. O primeiro jato puro foi desenvolvido na Inglaterra. Frustrado por anos de indiferença do governo, Frank Whittle, um antigo piloto da RAF, experimentou em segredo e com sucesso seu protótipo em 12 de abril de 1937, inaugurando assim uma nova era. Na mesma época, um Heinkel HE-112 com foguete híbrido recebia total apoio do governo alemão. O regime nazista estava ansioso para implementar novos sistemas de propulsão. 4 HE-112 foram modificados para abrigar o protótipo do novo motor. Apenas um levantou voo. Nos anos 30, os projetistas alemães contornavam com engenhosidade as restrições impostas pelo Tratado de Versalhes. Este caça Heinkel HE-70 Blitz passava por um avião de correio aéreo. Ao assumir o poder, Hitler promovia em segredo a pesquisa no setor. Novos sistemas de propulsão foram avidamente implementados. O tratado tinha um furo. Em 1919, jatos e foguetes eram apenas sonhos. Hans von Ohain, patrocinado por Ernest Heinkel, havia desenvolvido um motor a jato avançado à revelia dos vizinhos da Alemanha. Em 27 de agosto de 1939, um Heinkel HE-178 levantou voo propulsionado pelo novo dispositivo. Era o primeiro voo a jato da história. 5 dias depois começou a guerra que duraria 6 anos. Hitler entrou na guerra com a firme convicção de uma conquista rápida, pautada em poderio aéreo. Nos primeiros dias da guerra, as forças alemãs varriam a Europa, dando a falsa impressão de que a corrida para uma aeronave superior tinha se tornado menos urgente. Na opinião do Führer, nada podia deter a Luftwaffe. As tropas do Reich estavam em Paris. A Europa tinha se curvado diante da supremacia alemã. Não havia necessidade de aeronaves melhores ou mais rápidas. A invencível Luftwaffe continuava sem adversário.
Contudo, os tempos estavam mudando. Pilotos alemães e ingleses combatiam ferozmente nos céus da Inglaterra, o que ficou imortalizado como a Batalha da Inglaterra. No final de 1941, o orgulho da Luftwaffe tinha se despedaçado sobre a fortaleza britânica. Na Alemanha, vozes se levantavam a favor de novos, mais rápidos e mais fortes equipamentos. Novamente, o jato era considerado. O Heinkel HE-280 foi o primeiro bimotor a jato concebido especificamente como caça. A paixão de Ernest Heinkel por aeronaves de elevado desempenho havia criado uma longa linha de produtos pioneiros. O HE-280 começou sua carreira como planador em 1940. Transformando necessidade em virtude, esses voos planados planejados devido ao atraso na entrega dos motores a jato eram aproveitados para testar as características de voo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Luftwaffe enfatizava a facilidade de manutenção, exigências sem problema para o HE-280. Não se esperava uma longa vida útil dos primeiros motores a jato alemães, solicitados até o limite. Foram então concebidos de forma que pudessem ser substituídos com rapidez. Os pontos de fixação e as interfaces eram limitados em número e de fácil acesso. Um painel superior dava acesso fácil ao motor. Este, por sua vez, tinha um peso surpreendentemente pequeno em relação ao motor a pistão. O Heinkel tinha um acabamento exemplar, aerodinâmica aperfeiçoada e construção robusta. Com os motores funcionando adequadamente, era um prazer pilotar esta aeronave. Como todos os primeiros jatos, tinha pouca potência e um alcance muito pequeno. Seu primeiro voo com motor a jato foi em 2 de abril de 1941. Naquela época, o Heinkel 280 era o jato mais sofisticado e avançado do mundo. Nesta mesma direção, Frank Whittle trabalhava com afinco no primeiro de 2 protótipos Gloster E-2839. Tratava-se de uma aeronave de teste, a fim de avaliar as teorias de propulsão a jato formuladas pelos aliados. De construção simples, a estrutura da aeronave era construída para acomodar o motor a jato Whittle. A Gloster fez seu primeiro voo em maio de 1941. Contudo, o Heinkel 280 estava anos à frente do jato inglês. No ensaio de combate, ganhou facilmente dos melhores caças a pistão. Os mais avançados recursos, como o assento ejetável, não podiam ofuscar problemas de desempenho e alcance, exacerbados pela falta de apoio político. A honra de se tornar o primeiro caça a jato seria de outro. O ME-262 da Messerschmitt não tinha a sofisticação do jato da Heinkel. Contudo, as asas enflechadas, os 2 motores Junkers Jumo 004 presos por baixo e a fuselagem tipo tubarão emprestavam ao 262 uma elegância letal. Os primeiros 4 protótipos foram construídos com cauda baixa e nariz apontado para cima. Era o tipo de aeronave que parecia veloz, mesmo estacionada. A estrutura do avião era robusta e confiável em ação. Como o 280, o caça da Messerschmitt era concebido com a facilidade de manutenção, condição indispensável para uma aeronave que operava a partir de aeroportos primitivos. Os motores Junkers não precisavam de equipamento sofisticado para sua manutenção ou substituição. Os sistemas elétricos e de combustível eram de fácil acesso, localizados atrás de painéis removíveis. Era a fusão perfeita de uma tecnologia sofisticada e projeto simples. Para o primeiro voo, os motores a jato não estavam prontos. Após um primeiro voo de teste com um motor a pistão de 700 HP montado no nariz,
Finalmente, em julho de 1942, o terceiro 262 fez seu primeiro voo a jato. 18 de julho de 1942. Ao taxiar, o piloto Fritz Wendel notou que a cauda não se levantava e tentou uma nova técnica. Pisava um instante no freio, a cauda se levantava e o leme de profundidade entrava em ação. Os turbojatos funcionavam como um relógio. Era um prazer voar nesta nova máquina. Mesmo assim, nem tudo eram flores. O voo terminou com um pequeno acidente. Ao aterrissar, algum combustível acumulado no bojo do motor esquerdo incendiou. Contudo, o dano foi pequeno e o avião pôde voar ainda no mesmo dia. Os Estados Unidos não ficaram alheios à nova era do jato. O modelo 27 da Bell Aircraft, depois chamado de P-59 Era Comet, foi equipado com 2 turbojatos GE baseados no motor original Whittle. Após um ano de projeto, a aeronave estava pronta para teste. Transportado por via férrea até o aeroporto militar Muroc, no deserto da Califórnia, o XP-59 levantou voo em 1º de outubro de 1942 com Bob Stanley na cabine. O desempenho não era muito superior aos aviões a pistão da época. Mesmo assim, iniciou-se uma produção restrita de 60 exemplares. A era do jato havia chegado à América. Na Alemanha, os projetistas da Messerschmitt, baseando-se no Heinkel, adaptavam uma roda do trem de pouso no nariz da aeronave. A versão anterior, inclinada para trás, dificultava a visão durante o pouso e a decolagem. As asas bloqueavam o fluxo de ar em direção à cauda e o ângulo de empuxo dos jatos dificultava também a decolagem. Tentando eliminar todos esses problemas, a nova roda no nariz acabou sendo o tendão de Aquiles da aeronave. Muitos acidentes foram causados por deficiência dos pneus e fraqueza da coluna de sustentação. A coluna era tão fraca que o menor movimento lateral causava uma falha catastrófica. O trem de pouso tinha comando hidráulico para subir e descer, embora nos primeiros 262 o trem principal descesse por gravidade. O piloto executava uma guinada lateral para travar o trem com a ajuda do fluxo de ar. Em todos os aspectos, o Andorinha, como ficou conhecido, era uma maravilha de engenharia. Permitindo mão de obra não especializada na sua construção, era uma aeronave simples, porém engenhosa. A fuselagem era constituída de componentes modulares de fácil montagem. Podia ser inteiramente separada da asa em caso de reparo ou substituição em campo. O nariz, contendo o trem de pouso e o armamento, também era um módulo independente. Os 4 canhões de 30 milímetros eram dotados de engate pneumático e disparo eletrônico. Os 2 canhões superiores davam 100 tiros cada e os inferiores 80. Uma câmera estava instalada no nariz do 262 para registrar o destino de suas vítimas. O primeiro teste em ação veio em abril de 1944, quando os 262 ainda faziam parte de uma esquadrilha de testes. Esta esquadrilha se transformou 5 meses depois no primeiro grupo operacional de caças a jato, o Comando Nautini, em homenagem ao Major Walter Nautini. 5 dias depois, a esquadrilha perdeu seu primeiro componente atacado por um Mustang P-51. Após a aterrissagem, uma tela era colocada sobre a entrada para evitar a penetração de corpos estranhos. Pilotos de aviões a hélice consideravam um ótimo sistema de manche dos jatos, com o gatilho na ponta. O pessoal em terra sempre verificava 2 vezes a trava de segurança do canhão. Segurança era essencial no meio de pilhas de explosivos e combustíveis de alta volatilidade. O aeroporto era um lugar perigoso para se trabalhar. Aqui um piloto pede que o caminhão-tanque saia da linha de tiro do conjunto de canhões do 262. Não é um lugar saudável para estacionar.
O jato não precisava dos combustíveis altamente refinados dos motores a pistão. Seus tanques podiam acomodar 2.500 litros de J2, uma versão especial de óleo diesel. A aeronave era concebida tendo em mente um retorno rápido ao front. No final da guerra, alguns pilotos americanos foram encarregados de trazer os 262 capturados para fora da Alemanha. Bob Strobel achou impressionante a facilidade de manutenção. Essencial em combate é manter o número máximo de aeronaves em operação. Para tanto, a troca de motores se torna necessária. Para fazer isso num Thunderbolt, o pessoal levava pelo menos 2 ou 3 dias. O mesmo podia ser feito no ME-262 em 30 minutos. Cada motor a jato era munido de um pequeno motor de arranque de 2 tempos com potência de 10 HP. Este pequeno equipamento tornava a aeronave independente de unidades auxiliares de partida. O motor de arranque estava alojado dentro do cone de admissão na parte frontal do motor. Cada um dos motores de arranque podia ser acionado eletronicamente da cabine ou, em caso de falha, puxando um anel D abrigado na ponta do cone, como se fosse uma máquina de cortar grama. Contudo, antes de ligar o motor, o pessoal em terra cumpria um verdadeiro ritual. Inspecionando a entrada à procura de corpos estranhos e verificando a parte do compressor, a turbina e as palhetas do estator. Em seguida, era examinado o conjunto de exaustão com um cone. A turbina de exaustão também era verificada com cuidado. Qualquer dano, por menor que fosse, era objeto de reparo imediato. O cone de exaustão, às vezes chamado de cebola, era uma característica peculiar deste motor. Tinha um curso longitudinal de 18 centímetros, aumentando a área de exaustão e o empuxo. O ME-262 embutia ainda outras inovações. O conjunto de leme e cauda vertical era munido de um compensador manual a partir da cabine. Uma pequena escala indicava a posição do compensador. O leme horizontal também era ajustado manualmente pelo piloto, providência vital para o controle de uma aeronave a velocidades tão expressivas. Para tentar reduzir as velocidades de decolagem e aterrissagem, o ME-262 foi equipado com aerofólios auxiliares móveis aplicados no bordo de ataque da asa. O propósito era o ganho na sustentação a baixas velocidades. Na descida, os aerofólios se estendiam abaixo de 300 km por hora. Na subida, abaixo de 450 km por hora. O recolhimento a velocidades mais elevadas ficava por conta das forças aerodinâmicas. Como os aerofólios tinham uma tendência a emperrar, a verificação em terra era imprescindível. Sua falha em voo podia significar a perda de controle, evento particularmente perigoso durante decolagem ou aterrissagem. O pessoal em terra fazia uma verificação cuidadosa antes do voo. Todos os controles eram testados manual e visualmente. Enquanto isso, outras turmas cuidavam dos sistemas pneumáticos e do trem de pouso. Antes de cada missão, era feito o reabastecimento do líquido hidráulico, elemento de controle dos flaps, do trem de pouso e dos freios. O processo era preciso e detalhado. Qualquer falha podia ser fatal para o piloto. Cautela era a palavra de ordem. Afinal, essas aeronaves tinham sido construídas em condições difíceis de guerra. Os rebites e a chapa tinham um aspecto rugoso, às vezes até com dobras. Indicação clara da dificuldade em obter os metais e materiais necessários à construção da aeronave. O motor também estava sujeito a falhas, fruto da inadequação das matérias-primas e das difíceis condições em que ocorria sua montagem. Messerschmitt tinha projetado a cabine pensando no piloto. A vista para frente era excelente e o trem de pouso triciclo melhorava muito a visão durante pousos e decolagens.
A disposição dos instrumentos na cabine era excelente, elaborada pensando no piloto. A manutenção do caça-jato não era muito diferente das outras aeronaves de combate usadas durante a Segunda Guerra Mundial. Perto do final da guerra, as condições em campo na Alemanha estavam longe do ideal. Apesar de sua robustez, corpos estranhos eram frequentemente sugados para dentro do motor e constituíam um risco contínuo. A colocação de tampas era imprescindível. Para o deslocamento da aeronave era usada uma barra convencional de reboque auxiliada por cabos presos aos suportes do trem principal, distribuindo melhor as forças e diminuindo a tensão sobre a frágil estrutura da roda dianteira. O reboque ficava por conta do Kettenrad, um pequeno trator de meia esteira equipado com motor a gasolina e de excelente maneabilidade. O Kettenrad operava em quase todo tipo de terreno ou quaisquer condições atmosféricas. Como o ativo mais valioso da Luftwaffe, o ME-262 dispunha de uma camuflagem especial, uma necessidade face aos constantes ataques aéreos dos aliados. Os melhores pilotos escolhidos para pilotarem o Andorinha recordam a experiência como algo extraordinário. Gunther Hall, o terceiro no ranking da Luftwaffe com 275 acertos, explica. Eu tive a oportunidade de voar no 262. Foi sensacional. A entrada na pista, taxiando, muito devagar, e com os motores em baixa velocidade. Porque você tem que cuidar da temperatura. Se você acelerar muito rápido, a temperatura também subirá rapidamente. E isso poderá causar problemas na hora da decolagem. O que você não quer, não é? Com o instrutor na asa esquerda, o treinando começa a taxiar. Praticamente todos os escolhidos já eram pilotos experientes, de forma que a instrução se concentrava apenas nas manias do trem de pouso triciclo e na natureza temperamental dos motores a jato. A manete era muito sensível e requeria muito cuidado, principalmente durante a partida do motor. Dar partida era um processo complexo. Primeiro era a vez dos pequenos motores de arranque da marca Riedel, acompanhados pela aceleração da turbina. O sistema elétrico de ignição era ligado com a velocidade entre 800 e 1000 rotações por minuto. A 2000, o motor de arranque era desacoplado e a 3000 rotações por minuto, a manete era colocada em posição neutra. O empuxo desenvolvido a 8.700 rotações por minuto era de quase 1.800 quilos. Até bem perto do fim da guerra, não havia jatos de treinamento para o ME-262. Os pilotos tinham que fazer seus primeiros voos a jato desacompanhados, uma perspectiva incômoda mesmo para os mais experientes. Os instrutores mantinham contato via rádio durante o voo de treinamento. O desempenho da aeronave não deixava de impressionar os pilotos da Luftwaffe. Velocidades acima de 900 km por hora eram simplesmente fantásticas para pilotos acostumados a velocidades bem mais modestas, mesmo em mergulho. Por outro lado, a resposta lenta da manete dos primeiros jatos preocupava principalmente durante pouso ou decolagem. Pilotos acostumados com resposta rápida em aviões a hélice precisavam agora antecipar-se aos movimentos. No ar, a aeronave continuava muito pesada até ganhar velocidade. Devido à reduzida maneabilidade, éramos protegidos durante o pouso e a decolagem por caças tradicionais, como o 190, por exemplo. As comunicações via rádio eram excelentes. Não havia interferência dos motores, o que tornava os sinais claros e sem fundo de ruído.
Era uma sensação muito confortável e tranquilizadora. Para um piloto de caça, a velocidade é excitante. A 900 km por hora era difícil achar um piloto que não ficasse impressionado com o ME-262. Na época, o recorde mundial para motores a pistão era de 750 km por hora. O Andorinha quebrava este recorde cada vez que levantava voo. Finalmente, a Luftwaffe tinha encontrado um equipamento capaz de alterar o curso da guerra. Em desvantagem numérica e com as suas cidades em ruínas, a Alemanha apostava tudo nesta nova tecnologia para voltar a dominar os espaços aéreos e salvar o Reich da destruição. Junho de 1944. Algumas semanas depois do desembarque na costa da Normandia, os aliados foram alvo de novos instrumentos de terror. A arma mais devastadora era o V1. Imprevisível e letal, inaugurava uma nova forma de guerra. Lançado de longe, sua neutralização ou destruição era tarefa difícil. Tão impressionante também era o interceptor revolucionário da Messerschmitt, o Comet ME-163 sem cauda. Propulsionado por foguete, o Comet alcançava velocidades quase sônicas e exibia razões de subida até hoje consideradas excepcionais. O famoso piloto do Comet, Rudi Optz, reflete sobre a insistência de Hitler em usar indevidamente o ME-262. Como os aliados dominavam o espaço aéreo, não havia jeito de atacar com bombardeiros movidos a hélice. Os caças aliados teriam derrubado facilmente a maioria deles. É por essa razão que Hitler queria que o ME-262 fosse usado também como avião de ataque. Devido a essa insistência, foi perdido um tempo precioso tentando transformar um excelente caça em um bombardeiro. O renomado as da Luftwaffe, Adolf Galland, era um adepto do ME-262 como caça. Para ele, voar num 262 era como se estivesse sendo puxado por um anjo. Galland estava convencido de que o 262 estava uma geração à frente de qualquer outro caça e tentava convencer Goering a concentrar a produção no Focke-Wulf 190 e no 262. Segundo ele, nenhuma outra aeronave era tão essencial à defesa da Alemanha. Em vez de promover o caça de defesa do qual tanto precisava, Hitler insistia fanaticamente na conversão do 262 em bombardeiro relâmpago. Contudo, a falta de visão do Führer não era o único impedimento. A natureza experimental da aeronave também havia desacelerado o processo. Os bombardeios constantes dos aliados e as vitórias nos campos de batalha haviam selado o destino do Reich. O preço era muito elevado. Mesmo descontando a insistência cega de Hitler, não teria sido possível antecipar a entrada em cena do 262. Quando ficou pronto, a oportunidade para mudar o curso da guerra já havia passado. A indústria alemã estava irreconhecível e o povo vivia num inferno de escombros e noites sem dormir. A Alemanha estava em ruínas. Milhões já haviam morrido, sobrando apenas jovens e velhos para continuarem a guerra. No final de 1944, a derrota era inevitável. A maioria tentava apenas sobreviver até o fim dos bombardeios. No meio desta situação desesperadora,
a produção do ME-262 encontrou um outro obstáculo. O Arado AR-234, um caça-bombardeiro de curto alcance e avião de reconhecimento, produto da mais avançada tecnologia, era um concorrente sério à hegemonia do 262. Usava ainda os mesmos motores Jumo 004, o que significava menor disponibilidade para o 262. Tentou-se ainda adaptar 4 motores a jato BMW para o Arado. Ironicamente, o Arado 234 tinha mais perfil de bombardeiro relâmpago, a menina dos olhos de Hitler. Os problemas logísticos do 262 se tornavam um pesadelo. A insistência de Hitler na sua conversão em nada aliviava o problema. Para o as da Luftwaffe, Günther Hall, não havia dúvida quanto ao verdadeiro papel do 262. Hitler sempre pensava em medidas ofensivas. Ele queria converter o 262 num bombardeiro, sem dispor da eletrônica capaz de largar a bomba e mostrar o seu ponto de impacto. Era uma ideia estúpida. Ele insistia em medidas ofensivas e Galland retrucava que a Alemanha precisava de caças, caças e mais caças, e discutiu com Goering a respeito. No final, Goering o responsabilizou pelo insucesso da 8ª Esquadrilha de Bombardeiros. Galland em seguida renunciou e assumiu o comando da Brigada Aérea 44. Hitler perguntou sobre o seu objetivo e Galland respondeu que queria provar que o 262 era realmente um caça, e assim o fez. Em abril de 1944, os primeiros aviões eram colocados em serviço em Lechfeld. Em outubro, esta unidade, o Comando Novotny, era equipado com 30 aviões desse tipo. Logo ao entrar em serviço, o Andorinha acertou o seu primeiro inimigo. Em junho de 1944, 2 Lockheed Lightning e um de Havilland Mosquito foram vítimas do poder de fogo do 262. Contudo, um outro Mosquito sobreviveu ao ataque e voltou à base na Inglaterra com provas fotográficas do novo caça alemão. Mesmo o bem menos sofisticado Gloster Meteor tinha um layout similar ao do 262. Foi equipado com vários tipos de motor Rolls-Royce, porém pouco participou da guerra e teve uma eficiência apenas marginal. Em julho de 1944, os Meteors foram empregados para interceptar os V-1, registrando o primeiro acerto em 27 de julho. Os bombardeios incessantes continuavam castigando a Alemanha. No final de 1944, Hitler concordava que a defesa era imperativa. Histórias de um novo superavião a jato chegavam aos ouvidos dos aliados. O 262 penetrava nas formações a velocidades incríveis e era superior a qualquer outro caça. Era mais veloz até que os canhões dos bombardeiros aliados. Com um piloto competente no manuseio dos comandos, era simplesmente invencível. Contudo, a sorte da Alemanha já havia sido selada. Já não havia mais dúvida que perderíamos a guerra. Mesmo com melhores aeronaves, caças ou proteção, era uma questão de tempo. Contudo, se o 262 tivesse sido produzido em massa, a situação no espaço aéreo teria sido diferente. Ou seja, os bombardeiros americanos não teriam tido tanta liberdade. Eram poucos e chegaram tarde demais. O ME-262 era incapaz de alterar o curso da guerra. As forças aliadas avançavam sem parar. As fábricas e cidades alemãs estavam em ruínas e o povo exausto. Num derradeiro ato de desafio, os pilotos ateavam fogo às próprias aeronaves para não entregá-las aos vencedores. Na primavera de 1945, o poderio militar da Alemanha estava aniquilado e as forças aliadas penetravam no coração do Terceiro Reich. Os caças e bombardeiros aliados já não encontravam mais resistência nos céus da Alemanha.
Os bombardeios incessantes haviam reduzido a zero a capacidade da Alemanha para travar guerra e até mesmo para se defender. A devastação era total. A região industrial da Alemanha estava em ruínas, incapaz de sustentar a guerra. Centenas de milhares de pessoas, jovens e velhos, civis e militares, haviam perdido a vida. No final da guerra, 7 milhões de alemães estavam mortos. À medida que penetravam, os aliados descobriam novas tecnologias escondidas e espalhadas pela Alemanha. Equipes de resgate de tecnologia como a de Watson passavam o pente fino, marcando tudo o que era considerado significativo. O general Watson recorda: pousávamos o nosso C-47 em qualquer lugar, muitas vezes em campos de trigo. Dormíamos e tomávamos café na sombra das asas para no dia seguinte levantar o acampamento à procura de novidades. A Operação Lust tinha um interesse particular nas aeronaves alemãs. Watson mandou Bob Strobel trazer os ME-262 encontrados. Ele me falou: vá até Lechfeld e lá assuma o comando do grupo. Dê treinamento de 262 aos pilotos, ensine como efetuar sua manutenção e traga-os até Cherbourg. Eu fiquei tão espantado que nem consegui perguntar mais nada. Foi o meu primeiro contato com a Operação Lust. Acabamos achando entre 25 e 30 caças a jato em aeroportos, perto de aeroportos e camuflados. A equipe americana trabalhava depressa. A iminente chegada das tropas soviéticas tornava a tarefa urgente. Os alemães ajudavam a colocar os 262 remanescentes no ar. Nós trabalhávamos com essas pessoas e não sentíamos animosidade alguma. Estavam aparentemente orgulhosas de suas aeronaves e queriam que nós também gostássemos delas. No final, nos ajudavam a tirar as aeronaves de lá. A Grã-Bretanha também não tardou em explorar a tecnologia. O capitão Eric Brown testou o 262. A sua tecnologia de motor e de armamento era muito avançada. De fato, ao examinar as aeronaves capturadas, ficamos horrorizados com o avanço por eles alcançado. Dentre as armas extraordinárias descobertas, constava o míssil RR Hurtstahl X-4. Foi desenvolvido para ser usado com o 262 e havia sido exaustivamente testado com o Heinkel HS-111. Foram descobertas ainda algumas versões especialmente letais do ME-262, inclusive um exemplar equipado com um canhão de 50 milímetros. O cano se projetava 2 metros à frente da aeronave e seu peso obrigava a adição de um contrapeso na cauda. O V-12 foi construído para pesquisa sobre alta velocidade e estabeleceu um recorde de velocidade para o 262. Sua modificação incluía uma capota especial de baixa resistência. O ME-262 tipo V-186, chamado de Heimatschützer, ou Defensor da Pátria, era equipado com um foguete na cauda visando decolagens e subidas mais rápidas. O avião de treinamento ME-262 com 2 assentos foi desenvolvido para diminuir a taxa de acidentes. Foi considerado um achado pelo Serviço Americano de Inteligência. O piloto de teste Jack Ullman está ao lado de um Heinkel HS-162. O Volksjäger, ou Caça do Povo, foi a última tentativa da Luftwaffe para dispor de mais um jato. Devido ao grande número produzido, o ME-262 foi o avião recuperado numa escala maior do que qualquer outro jato alemão. Bob Strobel levou vários até Cherbourg, na França, e se familiarizou com as particularidades da aeronave. O que nos impressionava era a enorme velocidade, a aparente facilidade de atingi-la, o silêncio do motor e a ausência de vibração.
Bastava empurrar um pouco a manete para alcançar 700 ou 800 km por hora. Cherbourg, na costa da França, era o ponto de embarque das aeronaves recuperadas da Luftwaffe. Após a entrega, as aeronaves eram colocadas no HMS Reaper com destino aos Estados Unidos. Todas as aeronaves eram protegidas da maresia. Os pilotos aliados que faziam a transferência até Cherbourg foram os primeiros a sentir as impressionantes qualidades da aeronave. Quando o general Spaatz me viu pilotar um ME-262, seu único comentário foi: "Uau!". Não era homem de muitas palavras. Mesmo assim, não pôde conter-se em me dizer que, segundo ele, se os alemães tivessem usado corretamente esta aeronave, teríamos perdido uma enorme quantidade de aviões B-17. Pilotar aeronaves do inimigo no final da guerra na Europa significava correr riscos. Identidade mal interpretada, cabines desconhecidas e problemas ocultos como a fragilidade da coluna da roda dianteira causaram muitos acidentes. De todos os caças que pilotei, posso dizer que, naquela época, era sem dúvida o mais potente, valente e versátil. Watson não era o único a ter esta opinião. Quase todos os pilotos que estiveram no comando do 262 só tinham elogios para o primeiro caça-jato. Uma vez no ar e com tudo funcionando adequadamente, o ME-262 era, sem sombra de dúvida, a aeronave mais temível da Segunda Guerra Mundial. Poucos exemplares do ME-262 sobreviveram. O número de bem conservados é menor ainda. Um exemplar muito interessante está no Museu de Aeronaves Famosas perto de Chino, na Califórnia. Já pertenceu ao piloto bilionário Howard Hughes e apareceu no filme Jet Pilot. Logo após o fim da guerra, o avião foi inscrito por Hughes no concurso para o troféu Bendix. A inscrição não foi aceita, provavelmente por medo de que o 262 fosse superior aos demais concorrentes americanos. Um dos concorrentes era o Sabre Jet F-86, talvez o avião de combate mais avançado da época. A tecnologia da asa do F-86 lembrava muito os projetos feitos em 1942 para um ME-262 com asa de enflechamento positivo. Embora esta configuração avançada nunca houvesse sido implementada, os planos originais de Messerschmitt foram colocados em prática na América do Norte, convertendo o que seria uma aeronave medíocre num verdadeiro jato supersônico. Nascido da tragédia, o Messerschmitt ME-262 foi a pérola na coroa da Luftwaffe. Desenvolvido para ajudar a agressão nazista, acabou inaugurando uma nova era, a era do jato.